Boa tarde a todos. Hoje temos a honra de ter aqui a professora Márcia Skazufka, que fez um ensaio clínico extremamente interessante de uma intervenção feita por WhatsApp para melhorar os sintomas depressivos em idosos de áreas de baixa renda, ou seja, tudo a ver com o que a nossa realidade. Márcia, é um prazer ter você aqui, por favor. Boa tarde a todos. É um prazer voltar ao HU, né? Eu trabalhei muito tempo aqui dentro com um grupo de pesquisa, inclusive com a Isabela e com o Lotufo. É um prazer voltar, já, na verdade, continuando o que a gente fazia, um projeto grande com idosos aqui na região oeste. Eu falei, né, que eu trabalhei aqui no HU com um estudo muito grande, que o título do estudo era São Paulo Age and Health Study. Isso foi, a avaliação inicial nesse estudo foi entre 2003 e 2005, e nós fizemos era um estudo populacional, nós íamos na casa dos idosos, moradores aqui da região em volta do HU, né, de várias regiões. E nesse estudo, eu estava pensando quais são precursores de tudo isso que eu estou fazendo hoje. Tem muitos precursores, eu trabalho já com essa questão de idosos há muitos anos. Mas nesse estudo, nós avaliamos esses idosos, era um estudo mais focado em demência do que em depressão, mas nós também avaliamos depressão. E o resultado foi muito interessante porque nós tínhamos avaliações feitas pelo estudo, se a pessoa tinha ou não depressão, e nós fomos a prontuários das UBSs na região aqui também, né, para ver se tinha alguma coisa que cheirava que o médico identificou que aquela pessoa tinha depressão ou algum outro profissional. Foi muito interessante que a identificação foi extremamente baixa. Fora isso, nós revisamos prontuários, né, para ver se aquelas pessoas tinham algum tipo de tratamento. Aqui é engraçado, porque o número aqui é maior do que aqui, né? É meio confuso. Mas é confuso mesmo porque, apesar de não ter o diagnóstico, a gente sabia que essas pessoas tinham tratamento porque nós perguntamos para elas, nós olhamos todas as medicações que eles tomavam e muitos tomavam, 12% é muito pouco, mas remédio, alguma medicação que tinha a ver com depressão. Talvez pelo próprio médico, talvez para dormir, mas na verdade ele tinha depressão, podia ser a mesma medicação, talvez num serviço especializado, talvez num serviço particular. Enfim, esses resultados, eles são extremamente alarmantes. O que eles falam? Ninguém é identificado, ninguém é tratado. Ponto. Isso foi em 2005, né? E a gente esperaria que hoje, em 2024, 2020, isso fosse muito melhor, e eu vou mostrar para vocês que não é tão melhor, né? Então, o que a gente sabe é que o SUS, em geral, ele não está preparado, né, para as demandas do envelhecimento. A gente também sabe que aproximadamente 70%, 80% dos idosos brasileiros dependem exclusivamente do SUS. Tudo que eles precisarem de atenção à saúde vai ser no SUS, e o SUS não está preparado, né? E a OMS recomenda, né, que o início do tratamento para depressão seja na atenção primária, né? Os tratamentos têm que ser viáveis, aceitáveis, custo-efetivos. No Brasil e no mundo inteiro não existem especialistas para fazer esses atendimentos especializados para depressão. Não seria possível oferecer psicoterapia para todo mundo, não teria psiquiatras, psicogeriatras, geriatras e mesmo médico de família. Se o médico... Existiria médico de família, mas assim, a gente precisa ajudar o médico de família a dar conta, senão ele também não vai dar conta. Enfim... E, finalmente, a integração da saúde mental na atenção primária é muito ruim ainda, né? O que eu sempre falo é assim, por que no SUS os programas de hipertensão e diabetes funcionam e funcionam bem, né? As pessoas são diagnosticadas, as pessoas recebem medicação, que também existe medicação para depressão, mas eu acho que é um programa que funciona muito razoavelmente bem diante do tamanho do problema.
por que para depressão não funciona, né? É uma questão que precisa ser pensada e que está lá na Faculdade de Medicina, né? Que está lá desde o começo. Enfim, o que a gente precisa é uma política de saúde mental baseada em evidência científica, né? Parece que para a saúde mental, ainda hoje, a questão da saúde baseada em evidência ainda não é clara para as pessoas, né? Mas com certeza que para hipertensão e diabetes é muito mais óbvio, né, essa política. Com isso, nós desenvolvemos 2 protocolos, né, de intervenção psicossocial para depressão com idosos. Eu preciso, para falar do Viva a Vida, que é a intervenção que é feita através do envio de mensagem de WhatsApp, eu preciso falar um pouco do Proactive, que é a intervenção que foi feita inicialmente pelo nosso grupo de pesquisa, que também é uma intervenção psicossocial, que tinha duração de 17 semanas, onde os idosos eram identificados, né, e tratados de uma forma que a gente chama cuidado colaborativo em etapas. No cuidado em etapas, quem precisa mais, recebe mais, né. A equipe de saúde da família inteira colaborava, né, e particularmente os ACS eram quem lideravam esse programa com atendimentos domiciliares, onde eles faziam psicoeducação, ativação de comportamento e prevenção de recaída. Já nessa etapa do nosso trabalho, nós tínhamos um suporte de tecnologia, os ACS, eles trabalhavam com um tablet que tem um aplicativo instalado, que foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa também, com vídeos, não só vídeos, mas exercícios, várias coisas. E esse tablet, né, esse aplicativo, ele tinha várias funções, inclusive porque os nossos ACS receberam 3 dias de treinamento. E eu recebi 20 anos, 30 anos? Quantos anos, Lotufo? Você entendeu? A diferença é muito grande, né? Então é o seguinte, esses ACS, dentro desse tablet, eles tinham muito suporte para eles estarem oferecendo um atendimento de qualidade para idosos com depressão. Bom, continuando, né, tanto o Proactive como o Viva a Vida, eles foram feitos no mesmo contexto, em Guarulhos, que todo mundo conhece, é uma cidade aqui, né, na Grande São Paulo, que tem 1,3 milhões de habitantes, é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, que tem um número grande de UBSs, com estratégia de saúde da família, né? E aqui é Guarulhos. Guarulhos tem uma parte de classe média alta pequena, e tem uma região periférica bastante grande. É uma cidade relativamente organizada em relação à saúde. Ainda a estratégia de saúde da família ainda é feita pelo próprio município, não foi terceirizada. Eles têm uma tradição lá, aqui é um grupo de UBS, aqui é essa Jardim Cabuçu, que é uma UBS muito legal, que é lá perto da mata já. Enfim, todos os nossos estudos foram feitos nessas realidades, e os estudos, né, as intervenções foram alinhadas, né, às necessidades tanto da população como da estrutura da atenção primária. Os idosos, né, moradores dessas regiões e das UBS atendidas, né, que atendem a população de Guarulhos, geralmente, e do Brasil, não só aqui, sabe? Eles têm baixa escolaridade, eles podem ter problemas de visão, audição, de mobilidade e multimorbidades. Quer dizer, nós tínhamos que desenvolver uma intervenção que atendesse a tudo isso, né? Não que resolvesse todos os problemas, mas eu não posso ter um vídeo que as pessoas são tão pequenininhas que ninguém vê, né? Eu preciso ter um tablet de um tamanho X, eu preciso mandar mensagens para um celular que não tem uma capacidade de memória tão grande quanto o meu. Então eu tenho que começar a pensar em tudo isso. Bom, finalmente, né, o ensaio clínico que avaliou o Proactive, né, ele foi feito em 20 unidades básicas de saúde. Nós tínhamos 80 equipes de saúde da família,
Nós treinamos mais de 120 ACS de 10 unidades, porque as unidades de controle, lógico que nós não fizemos a intervenção, foi um cluster, né, um estudo em agrupamento, e nós planejamos incluir 1.400 idosos. Quando nós estávamos, essa inclusão seria feita em 2 etapas, a gente andando UBS por UBS, incluindo, e avaliando e incluindo 2, 3 UBS por vez, incluindo. Quando nós demos uma volta completa nas 20 UBS, veio a pandemia e todos os estudos pararam, né? E foi assim que nós acabamos o PROACT, a inclusão e as intervenções, quando nós tínhamos 715 participantes. Isso aqui é uma sessão de treinamento dos ACS, né? Que nós desenvolvemos todo um treinamento, também todo mundo recebeu o treinamento igual, o treinamento era feito nas próprias unidades. Bom, o que aconteceu, né? Nós incluímos metade dos participantes, mesmo assim nós analisamos dados e no final das contas nós entendemos que nós tínhamos super aumentado o tamanho da amostra, mas quando você faz uma amostra, a amostra não é uma coisa precisa, você usa algumas estimativas, e por sorte nossas estimativas estavam muito, nós poderíamos ter incluído realmente menos participantes, né? O PROACT foi efetivo aos 8 e aos 12 meses, né? Como eu falei, a intervenção durava 17 semanas, que é 5 meses e pouco, e aí a gente fez a primeira avaliação de segmento aos 8 meses e a segunda aos 12 meses. A diferença, né, na avaliação dos 8 meses, no grupo intervenção, a gente tem que 62,5% dos participantes não tinham mais depressão. O nosso critério o nosso desfecho primário era remissão da depressão, que é um desfecho bastante complicado de se conseguir. Geralmente, nos ensaios clínicos, eles falam em diminuição de sintomas. Né? Eu tinha 15, eu tenho que diminuir 50%, eu tenho que ter 7,5%. Né? Nós não, nós queríamos, se a pessoa tivesse 27, ela ia ter que ter 10, menos que 10, né? E no grupo controle, nós tínhamos 44%. Isso aqui é extremamente significativo, um odds ratio 2,16, é muito difícil uma intervenção psicossocial ter um resultado desse. Foi uma coisa incrível, né, porque realmente parece que nós acertamos na mosca. Acertamos na mosca, pena que veio a pandemia. E também aos 12 meses, que é um desfecho secundário do estudo, porque a amostra foi toda calculada para os 8 meses, né, a gente geralmente perde muita gente nos 12 meses. De novo, a gente tem a repetição do resultado, com quase 60% pessoas que tiveram remissão, e aqui 41%. Bom, o que eu falei, né, em 2005, eu aqui no HU, investigando a região aqui, a gente tinha que as pessoas não eram tratadas, identificadas. Em 2019, 2019, que nós começamos esse estudo, eu tive uma prevalência de 30% de depressão nas UBSs, né, na população que usava UBS, e só 16% recebiam alguma forma de tratamento. Quer dizer, ainda é muito baixo, né? E 1/3 dessas pessoas, eu falei que é um atendimento em etapas. Quem precisa mais, recebe mais. Só 1/3 deles que entrou no Proactive, depois de 3 atendimentos, porque a pessoa recebia de 3 ou 11 atendimentos domiciliares, mais o suporte da equipe, quando necessário, só 1/3 precisou receber 11 atendimentos. Os outros todos, depois do 3º atendimento, nós percebemos que eles podiam ir para receber 8 atendimentos. Nós tínhamos um algoritmo que era assim, no segundo e no 3º atendimento, se os sintomas diminuem, são menores que 10, eles passam a receber 8 atendimentos. Bom, os nossos desfechos secundários também nós tivemos um resultado muito interessante. As pessoas diminuíram o número de sintomas de ansiedade, a qualidade de vida melhorou, e nós também temos um resultado que quanto maior o número de atendimentos domiciliares que eles recebiam,
maior foi a redução dos sintomas depressivos. Isso nos leva a entender que a nossa intervenção realmente estava levando a essas mudanças, né? Não teve eventos adversos associados à intervenção, e já nessa época, sem saber que íamos ter pandemia ou qualquer coisa do tipo, a gente tinha uma pergunta que era assim, se eles usavam o WhatsApp, porque nós tínhamos uma ideia de fazer alguma coisa. E nessa época a gente viu que metade dos nossos idosos já usavam o WhatsApp. Bom, chegou a pandemia, e antes da pandemia nós tínhamos solicitado para a FAPESP um aditivo a esse financiamento para começar uma intervenção por WhatsApp, com um grupo deles, né? Veio a pandemia, tudo parou, e nós sofisticamos muito mais o que veio a ser o Viva Vida. O Viva Vida, naquela época, era para ter sido um estudo piloto pequeno, já que nós estávamos lá incluindo pessoas no estudo, seria fácil deslocar um número de pessoas para fazer um estudo piloto. Como nós tivemos que parar tudo, nós tornamos o Viva a Vida um estudo realmente grande. Teve algumas fases piloto, mas nós transformamos isso num ensaio clínico que teve uma amostra bastante razoável. Então, de novo, é uma intervenção psicossocial digital de autoajuda que demora 6 semanas. Por que psicossocial? Porque esses idosos do Viva a Vida recebem exatamente o que os idosos do PROACT recebiam, só que dessa vez através de mensagens de WhatsApp. Nós adaptamos os conteúdos que nós desenvolvemos aqui para o modo digital, né? Por que de autoajuda? Porque esses idosos, eles recebiam as mensagens, mas eles não se comunicavam com a gente. Desde o primeiro dia, eles sabiam que eles iam receber mensagens, mas que eles não iam conversar com a gente, nós não poderíamos responder, porque isso foi um tipo de intervenção que seria para muita gente, seria impossível responder para cada um. Então, eles recebiam e eles iam fazendo as coisas sem conversar com a gente. E também eles não tiveram nenhum contato com profissionais de saúde. Foi um tipo de intervenção que teve várias inovações. Uma delas, para a gente, foi usar o WhatsApp, né, que é a plataforma mais usada no Brasil. O WhatsApp, ele é usado pelos ACS, muitos ACS usam. E eu sabia disso, a gente via isso, mas quando a gente fez isso era uma coisa assim, que podia ser, podia não ser. Eu conheci vários ACS que eles tinham o grupo deles, todo mundo que estava na lista deles e usava WhatsApp, eles estavam lá. E eles comunicavam com as pessoas da lista. Outros não faziam isso. Enfim, já é algo que no sistema de saúde já tinha uma certa cultura, e a gente sabe que o Brasil é a plataforma mais usada no Brasil, né? Só que a gente não conhecia nenhum ensaio clínico que tivesse sido feito só com WhatsApp, né? Pode se usar, mas naquela época não conhecíamos. Então, nessas 6 semanas, eles receberam 48 mensagens, sendo 40 áudios e 8 de imagens. Esses áudios duram em volta de 3 minutos, são rápidos, né? Então, essas mensagens chegavam 4 dias por semana, uma de manhã, uma tarde, sempre no mesmo horário. E o que eles recebiam, na verdade, as mensagens de voz, são 2 atores, a Ana e o Léo, que contam histórias. Mas eles não contam a história deles, eles contam histórias de idosos que supostamente ou participaram desse programa ou estavam participando, o que eles vão contando sobre eles, e no final eles fazem um fechamento. Então, na fase de psicoeducação, eles vão ler uma carta de um idoso contando o que ele sente. E aí a Ana ou o Léo, os dois vão conversar sobre isso, o que é isso, o que é aquilo, o que isso tem a ver com depressão. Isso vai evoluindo. Em geral, essas cartas são de idosos diferentes. Alguns voltam. Eu melhorei, mas agora eu piorei. Fiquei chateado. Aí a Ana ou o Léo vai falar, olha, isso acontece, é normal, mas volte a fazer o que você acha que você sente melhor. Enfim, é assim que essas mensagens funcionaram, né? O critério de inclusão
do Viva a Vida foi exatamente igual ao do Proactive, que é ter o PHQ-9, que é um questionário para avaliação de depressão 10 ou mais, que pode ir 10 a 27. Muitas pessoas acham que em intervenções psicossociais a gente só trata depressão leve. Não é verdade. Qualquer depressão entrou aqui, né? E, lógico que para poder entrar no estudo, precisava poder receber e escutar as mensagens. Às vezes a pessoa não tinha um celular, mas se alguém da casa tivesse e tudo bem, entrava no estudo, não tinha problema. Nós incluímos 24 UBSs no estudo e a randomização foi individual, né? E as avaliações de segmento foram feitas aos 3 e aos 5 meses. Quando eu comecei esse estudo, né, o pessoal que trabalha comigo, eu falei, simples, eu faço uma lista de nomes e toda semana, plum, todo mundo recebe. Nada disso. É bastante complicado, o WhatsApp te breca em uma semana, não pode ficar mandando muita mensagem para um mesmo grupo, né? Nós no final tivemos 4 pessoas de TI trabalhando no estudo com a gente. Você tem que ter uma empresa intermediária, que é ela que dispara as mensagens, na verdade, e até chegar nos participantes. Nós tivemos que desenvolver isso porque isso não existia. E você chega nessa empresa aqui intermediária, nós contratamos uma empresa na Índia no final. Porque tem empresas intermediárias aqui no Brasil, mas eles não conseguiam entender o que a gente queria. O da Índia topou e foi muito bem. Eles também não fazem isso. Eles fazem, sei lá, outro tipo de intermediação, mas esse daqui eles nunca tinham feito. E tudo que você manda pelo WhatsApp, a plataforma WhatsApp precisa aprovar. É muito interessante. Enfim, foi muito mais complexo do que eu imaginava. Isso aqui são mensagens típicas, né? As mensagens vinham com o nome da pessoa, né? Márcia, Isabela, qualquer um. E aqui, então, é uma primeira mensagem que eles recebem, que explica sobre o programa, era tudo feito pela mensagem. Aqui já nós estamos na mensagem 51, que é uma mensagem de o que você faz se os sintomas voltarem. Aí aqui é a mensagem 52, para evitar recaídas, o que você faz, de novo, aqui deve ser de manhã, aqui de tarde. E essa aqui é uma das mensagens final, que é você completou o Viva a Vida. O número não é 48 porque tem algumas mensagens intermediárias que a gente não conta como mensagens do programa. Enfim, aqui as mensagens 12 e 13, eu vou ler para vocês porque é uma mensagem típica. Isso é na segunda semana do programa, né? Quando a gente começa a fazer ativação de comportamento. Aí eles falam assim: eu quero te falar uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Levantei preocupada, me sentindo para baixo, pensei comigo mesma. Eu estou precisando levantar e fazer algo. Comecei a regar o jardim. Você sabe que um pouco depois eu estava tão distraída que eu não lembrava mais o que estava sem vontade? Foi quando eu percebi que fazer algo que eu gosto, alguma coisa que é importante para mim, muda o nosso humor. Isso funciona. Se isso funciona para mim, vai funcionar para você também, pode tentar. Vocês veem que é uma mensagem super simples, só que são mensagens motivacionais. Antes dessa mensagem, provavelmente, tem mensagens que explicam que é ativação de comportamento, como que ativar comportamento fazendo coisas que fazem sentido e são importantes para a pessoa e com frequência isso altera o humor. E aqui é uma mensagem uma imagem, né, que fala simplesmente: se você quer parar de sentir para baixo, faça alguma coisa que você gosta. Bom, com tudo isso, né, nós publicamos esse artigo, que tem uma história também bastante curiosa. Antes de publicar o artigo, nós publicamos o protocolo do estudo. E várias pessoas vieram, várias revistas vieram atrás da gente. Nunca tinha me acontecido isso. O que não é normal, né? Mas as pessoas gostaram, acharam diferente, acharam
diferente do que se fazia, né? Tem muitos aplicativos para tratar depressão, mas isso aqui não tem nada a ver com aplicativo. E fora que nós estamos olhando a efetividade disso, né? E uma das revistas foi a Nature Medicine. E nós não tínhamos nem resultado ainda quando eles vieram conversar com a gente. E nós, quando tivemos resultados, mandamos o artigo para eles, que foi avaliado por 5 pessoas, e no final foi publicado. O que aconteceu, né? Nós tínhamos 24 UBSs, né? Nós tínhamos 30 ou 36 mil nomes de pessoas registradas, né? Nós fomos excluindo isso por vários motivos, essas pessoas, porque as pessoas têm um celular, depois jogam fora o chip, né? E lógico que o serviço de saúde está tudo desatualizado, e eles sofreram muito por causa disso na pandemia, porque eles não conseguiam achar as pessoas para vacinação, para um monte de coisa. Enfim, muitos saíram porque aquele número de WhatsApp ou número fixo que tinha no serviço de saúde não existia mais, né? E aí a gente continuou até que nós incluímos 603 idosos com depressão no estudo, né? Uma das coisas incríveis desse estudo foi que ao final aqui, né, do grupo intervenção e do grupo controle, nós achamos na avaliação de segmento de 3 meses, 87% deles, foi uma coisa incrível, né? Tudo que todo mundo duvida, aconteceu o contrário, o que eu duvidava, né? Por isso que eu falei antes, a gente pensava em fazer um piloto, porque tudo aqui era um risco altíssimo de dar errado. Nós conseguimos achar 87% dos 2 grupos, um número absurdo de alto, e na avaliação de segmento 2 também, um número muito alto, acima de 80%. Nós tínhamos uma equipe de umas 15 pessoas indo atrás deles, ligando, fazendo as avaliações. Foi um trabalho assim bastante intenso, e as pessoas responderam e fizeram as avaliações de segmento, e elas não tinham jogado o celular no lixo, isso que foi incrível, né? O chip, né? Nós conseguimos um jeito de conversar com elas. Bom, qual que foi o resultado, né? O resultado não é tão maravilhoso como o Proactive e nem se espera que seja, né? Porque quando você faz uma intervenção psicossocial de autoajuda, você começa a achar que a sua intervenção de mudança de tarefa, que o acesso vai na casa, é uma coisa maravilhosa. Que é, inclusive, cara, você começa a achar cara. Você começa a achar que você está dando muita coisa para as pessoas. Porque nessa aqui a gente dava umas mensagens de voz. Enfim, aos 3 meses, nós tivemos que 42,4% do grupo intervenção não tinha mais depressão, é remissão também. E aos 5 meses, e o grupo controle, 32,2%. Vocês podem falar, essa diferença é pequena, é 10%. É pequena, mas a nível populacional é uma diferença bastante razoável. O que a gente pensa hoje em dia com essa intervenção? Que esse seria, num tratamento, pensando em tratamentos em etapa, baseado em evidência, seria uma primeira etapa. Não deu certo aqui, vamos para uma segunda etapa, que pode ser o Proactive ou algo do tipo. Depois podemos ir para uma terceira etapa, que realmente o médico de família vai se focar naquela pessoa sem estar com um tratamento assim, e depois vamos para um CAPS, por serviço especializado. Enfim, aos 5 meses, a gente não tem diferença entre o grupo intervenção e o grupo controle, e existem nós temos várias hipóteses, porque a gente não sabe, né? Mas o resultado, eu acho extremamente positivo, ele nos ensina várias coisas, como uma intervenção que é muito focada, que se reflete muito o que você vai fazer, você sabe o que você quer fazer. A experiência do Proactive foi muito importante para a gente desenvolver essa intervenção, como ela pode dar certo, e como ela é barata, e como ela é fácil, e como ela foi aceitável. Um dos resultados para mim mais impressionantes é como as pessoas se engajaram. Nós tínhamos aqui os participantes, a nossa empresa trabalhou muito bem, ela enviou 17.876 mensagens, a grande maioria das mensagens saiu da empresa, saiu de nós, que foi para a empresa que saiu, né? Foram entregues, né, 91% dessas mensagens,
e por sua vez a gente sabe que foram visualizados 90% dessas mensagens. O WhatsApp, a gente não sabe se as pessoas escutaram, mas a gente sabe que ela abriu aqueles 2 tiques que todo mundo sabe, né? Eu não olhava pelo tique, tá? Essa empresa nos enviava relatórios que eles nos falavam quantas pessoas abriram as mensagens. Além disso, o que também foi muito surpreendente para a gente, nós tínhamos um receio enorme, porque o que acontece com os aplicativos? As pessoas começam, né? Legal, 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 depois de 2 semanas jogam o aplicativo no lixo, né? Chato, não sei o quê. A curva é descendente, né, de uso dessas coisas. Com a gente não, a gente sabe que praticamente o tempo todo as pessoas abriram as mensagens mais ou menos na mesma proporção, o que foi uma coisa incrível para a gente, porque nós não tínhamos a mínima ideia do que iria acontecer. Enfim, quase todo mundo visualizou pelo menos as mensagens. Eles não saíram do programa, eles não deixaram de abrir aquilo, eles não tiraram a gente, eles não fizeram nada disso, né? Então, fora isso, nas avaliações daqui aos 3 meses, nós perguntamos para eles como é que foi, né? 72% das pessoas ouviram a maioria das mensagens, a maioria das mensagens para a gente foi por volta de 70%, é bastante. 68% gostou muito do programa e 87% recomendaria o Viva a Vida. É muito interessante que muita gente não achou que tinha depressão, mas mesmo assim recomendaria para uma pessoa que eu conheço que tem depressão, né? Eles próprios não achavam, mas eles recomendariam. Bom, como eu falei no começo, a gente não respondia, eles sabiam desde o começo que eles até podiam mandar mensagens para o programa, mas que nós não responderíamos. Durante o programa, algumas vezes a gente fala para eles, se você acha que não está se sentindo melhor, qualquer coisa assim, né, procure o serviço de saúde. Nós não abandonamos as pessoas, nós incentivamos que elas fossem atrás do serviço de saúde, caso elas percebessem que não estavam melhorando. Nós temos que lembrar que essas pessoas antes nem eram identificadas, aqui eu já estou falando, vá ao serviço de saúde. Eu não abandonei as pessoas, mas eu não poderia cuidar delas, né? Mas nós incentivamos que elas nos mandassem mensagens espontâneas, que nós não responderíamos. E é muito legal, nós recebemos milhares de mensagens, de imagens, de áudio, de vídeo, de texto, cumprimentando. A doutora Márcia Skazuska é famosíssima, porque o programa ele foi todo muito pensado para as pessoas confiarem no programa, em quem está por trás desse programa. Então é a doutora Márcia Skazuska e a sua equipe do Hospital das Clínicas, tinha um website com nós lá, que eles sabiam, podiam entrar, quer dizer, tem toda uma coisa de confiança com o programa. Então nós recebemos muitas mensagens, inclusive pessoas que iam contando coisas delas, muito interessantes. E nós temos todo um estudo qualitativo que hoje não dá para apresentar, mas que as pessoas contam que se sentiram abraçadas, elas acharam que receberam um suporte enorme do programa Viva a Vida. É muito interessante como vai muito além do que eu imaginava, né? Bom, finalmente, para acabar, né, esse programa, esses estudos foram financiados pela FAPESP e pelo Medical Research Council do Reino Unido, né? Nós tivemos apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos, onde os estudos foram realizados, e o estudo piloto foi realizado aqui em São Paulo, depois foi feito tudo em Guarulhos, né? O estudo piloto do Proactive. Nós tínhamos uma empresa de comunicação que trabalhou com a gente o tempo todo, muito legal. Eles fizeram toda a parte audiovisual, os textos foram finalizados por eles, né? Eu não teria capacidade, teria sido chatíssimo, eles iam jogar, não iam querer escutar a segunda mensagem, se fosse eu que escrevesse. E a gente tem pesquisadores daqui de São Paulo, né, que é a minha equipe, e pesquisadores do Reino Unido, que participaram desde o começo do Proactive, lá no piloto do Proactive. Então, enfim, é isso que eu tinha para apresentar, eu não sei se tem perguntas.
Tem? Tá ótimo, eu espero que dê tempo para algumas perguntas. Quem aplicou o PageQ foi a nossa equipe. Nós tivemos uma experiência anterior com um estudo com gestantes e depressão na gravidez, durante a gravidez, que também foi um ensaio clínico, e nós pedimos para a equipe da UBS para aplicar, né? E não funcionou. Foi muito complicado, porque em uma UBS se aplicava, no outro não aplicava, a inclusão demorou muito tempo, então nós decidimos que dessa vez essa parte ia ficar conosco. No Proactive, o que aconteceu é que nós tínhamos uma lista de todo mundo que era atendido na UBS, nós fomos na casa, sozinhos, não com o pessoal da UBS, só em situações muito complicadas alguém da UBS ia. E aí a equipe aplicava o PHQ-9, lendo, né, porque para todo mundo se leu o PHQ-9, então a gente aplicou na inclusão e no segmento. No Proactive, toda a inclusão foi feita domiciliar e praticamente todas as avaliações de segmentos foram feitas por telefone, porque tinha pandemia, não podia ir na casa, mas seria feito domiciliar. Inclusive, tinha um estudo com hipertensão que foi interrompido porque a gente avaliou, né, a hipertensão no início, nós queríamos não só relatada, a gente queria saber mesmo a pressão arterial, depois foi porque não se avaliou mais. Já no Viva a Vida, foi tudo feito por telefone. Quer dizer, a minha equipe ligava, se apresentava, as pessoas acreditavam neles, nós dávamos várias informações, se você não quiser falar comigo agora, você entra num site, você vai na UBS, nós tínhamos cartazes nas UBS, enfim, as pessoas acreditaram, né, e entraram, mas sempre fomos nós, por essa razão. Mas nada impediria disso ser feito numa UBS, teria que ter essa prática, né, mas nada impediria. E o que eu achei super legal é assim, 90% usou o WhatsApp, leu as mensagens, fez tudo, quer dizer, eu não tenho... Que o WhatsApp hoje em dia é o meio de comunicação que a gente mais se usa, eu não tenho dúvida, mas assim, o que vocês acharam desse número nos idosos? A gente tinha uma ideia, né, quando a gente perguntou, e nós também, tudo foi surpreendente para a gente, porque a gente não tinha certeza, né? Uma coisa é eu falar que eu tenho WhatsApp, né? Outra coisa é eu ir lá abrir a mensagem e manter isso por 6 semanas. A minha ideia é assim, quando você faz um ensaio clínico, você está fazendo uma coisa para o futuro, né? Podia ser, eu esperaria que fosse um futuro bem próximo, mas se em 2019 era assim, 2020, hoje é muito mais. Sim. Então, é um modelo que com certeza pode ser aperfeiçoado e multiplicado, né? Conforme a grupo social ou a idade, todo mundo vai usar o WhatsApp, né? Com certeza. Gente, perguntas aí. Tem... Professora Márcia, parabéns, trabalho importante. Aí ela pergunta, no estudo Provida, acho que foi feita uma análise de sensibilidade para a gravidade da depressão. Minha dúvida é se a resposta seria maior para a depressão mais leve. Foi feito, sim. No artigo a gente mostra isso. A gente tem que as depressões mais leves teve mais remissão no Viva Vida, mas também teve remissão no grupo mais de depressão mais grave. Nós fizemos isso, nós fizemos de quantas mensagens abriu, nós fizemos vários estudos, né, para avaliar. A questão é que o nosso tamanho da amostra não dava para avaliar muito se eram os mais leves ou mais graves, porque quanto mais grave a depressão, menos gente, né?
Então, esses resultados são secundários mesmo. Tamar. Bom, Márcia, eu confesso que eu já tinha lido o trabalho, mas eu fiquei muito surpreso com o resultado, né? Não se deu positivo ou negativo, mas o fato dele ter conseguido ser efetivado, né? Que é um esforço muito grande conseguir fazer um ensaio clínico na atenção primária à saúde. Então está mostrado aí que isso é totalmente possível, né? Na verdade, não vou fazer uma pergunta, acho que eu vou te responder algumas coisas. Eu tenho andado por várias UBSs vendo a estratégia de saúde da família, e uma das coisas que eu vi foi o seguinte: tudo aquilo que não está na dependência direta do médico, controle, a questão de hipertensão, diabetes, como você falou, depois, coleta de Papa Nicolau, vacina, está indo muito bem, obrigado, né? Isso é no interior de Rondônia, do Maranhão, aqui na nossa região. Quando depende do médico, a coisa fica um pouco complicada, né? Então, essa é uma das questões que a gente tem. Não sei o quanto que a depressão vai depender disso. Então, fica aí. Agora, esse dado do WhatsApp está batendo exatamente com a experiência que eu tive. Praticamente hoje, a estratégia de saúde da família ela é baseada no WhatsApp Voz, né? Então, a população fala com a CS fala com a enfermeira fala com o médico, às vezes o médico fala com outro médico em outro local. Eu vi isso acontecer. E eu até sugeri, né, ao Ministério, à Secretaria de Saúde Digital, que isso daí fosse considerado, né, uma possibilidade de ter um aplicativo, algo especial para isso. Porque as ACS começam a reclamar o seguinte: isso não conta na nossa produtividade, né? Eu respondo tanto, não sei o que lá. Mas você vai continuar respondendo mesmo sem produtividade? Sim, porque funciona muito bem, né? Então, essa sua informação, Marcelo, eu acho que eu queria até que você documentasse, a gente vai levar lá junto com você na Secretaria de Saúde Digital para mostrar o quanto que, né, essa forma de comunicação está se mostrando revolucionária. Eu, na verdade, o meu contato com as UBSs, assim, bem íntimo, né, e com os acessos foi até começar a pandemia. Depois nós ficamos anos, né, foi anos afastados. E o Viva a Vida, antes da gente começar, né, eu conversei com muitos ACS e eu via como alguns deles se comunicavam, as regras de uso, era incrível o que eles faziam. Depois da tal hora eu não respondo mais, e era incrível. Então eu imagino que a pandemia deve ter incentivado muito mais do que eu conhecia até antes da pandemia. E hoje eu imagino que os ACS, eles têm razão, né? Porque é trabalho. E eles têm que usar o celular deles, né? Os tablets, tem muita UBS que já usa tablet. Em Guarulhos mesmo estavam sendo implementados, eu sei outros lugares que tem. Mas a questão do Wi-Fi nas UBS ainda é muito ruim, algumas UBS, quer dizer, acaba virando uma boa vontade do funcionário. Para complementar o que você falou dos não médicos, o quanto eles influenciam, né? Quando nós começamos o Proactive, nós tínhamos dúvida se a gente ia trabalhar com ACS ou com auxiliar de enfermagem. Nós temos um piloto enorme que durou 2 anos com os dois grupos. No final, nós chegamos que os dois funcionavam iguais. Então, fazia muito mais sentido usar o ACS, porque é ele que vai na casa das pessoas efetivamente. O auxiliar vai também, mas menos. Ele dá vacina, tem muitas coisas que ele fica preso. Quer dizer, para mim, tudo isso que foi construído foi sendo testado. E não é à toa que a gente tem bons resultados. Porque se fosse só da minha cabeça, ou da cabeça das pessoas que eu escuto por aí, tem que mandar a enfermeira.
Imagina que você vai tratar de depressão com o ACS. Então, eu acho que a gente foi passo a passo mostrando que essas coisas são possíveis e aceitáveis, tanto pelos profissionais, né? Para mim, o ACS é um profissional ali, como pela população. Eu fiz uma reunião uma vez com 10 idosos numa UBS e perguntei, olha, o que você acha dessas minha ideia aqui do Proactive? 9 falaram, de forma alguma eu vou aceitar conversar com um ACS. Uma senhora que tinha feito psicoterapia, eles nem tinham depressão, acho que, não eram 10 idosos, que tinha feito psicoterapia, falou, eu conversaria com o ACS com todo prazer. É muito interessante, uma pessoa que, a única daquele grupo que já tinha feito algum tipo de tratamento verbal, né? Então, eu acho que tem muita... As pessoas falam coisas sem saber, eu não sabia, eu fui lá testar, eu não sabia se o Viva a Vida ia funcionar. Eu acho que na saúde mental a gente devia ousar muito mais nesses sentidos, porque a saúde mental é em geral negligenciada, né? Nós pretendemos agora fazer um estudo que junta os dois em áreas remotas do país. Você falou, sei lá, de Rondônia, o nosso vai ser no Maranhão, no Piauí, no Amazonas, em áreas remotas, né? E nós queremos incluir, além disso, grupos de suporte na comunidade, liderados pela própria comunidade. Porque é importante manter o que o Viva a Vida teve um resultado aos 3 meses, mas não teve aos 5. Ficou faltando alguma coisa aí, né? O Proactive a gente não sabe como seria agora. A gente precisa tentar manter esses resultados. Então, esse é um próximo passo que esse tipo de intervenção precisa ter. Eu não falaria que com medicação é muito melhor, né? Quer dizer, a pessoa para o remédio também e recai, né? É tudo muito complicado na área da saúde mental. E da hipertensão também, né? Se para de tomar um remédio, tem um AVC. Enfim, as doenças crônicas têm essa questão que ela é complexa. Marcos? Sim. Professora, parabéns pela apresentação, obrigado, excelente. Acho que só comentar também para os pós-graduandos que estão ouvindo, que o São Paulo Age and Health Study, que a professora Márcia apresentou no começo, foi o cenário do meu doutorado. Né? Então, me senti bastante em casa durante a apresentação. Professor, eu queria perguntar do Proactive, se vocês fizeram alguma medida de implementação, principalmente com relação a dificuldades ou cenários que facilitaram esse treinamento dos ACS. Né? Se teve coisas que eles relataram, que eles sentiram dificuldade na conversa com os pacientes em casa, ou mesmo durante o treinamento, e se teria, eu acredito bastante nesse fortalecimento da ação dos agentes comunitários, se teria alguma estratégia que a senhora acha que funciona melhor nessa capacitação e na translação para o paciente. É uma boa pergunta. O Proactive, nós fizemos um estudo piloto de 2 anos, né? Que 1 ano foi desenvolvendo todo o protocolo que eles iriam fazer. E nesse 1 ano a gente também desenvolveu um treinamento. Então nós treinamos nessa época os ACS e o auxiliar de enfermagem com um protocolo de treinamento que durou 3 dias e depois eles foram a campo. O que aconteceu no Proactive é que eles tinham supervisões semanais dentro da UBS, os ACS. Essa era uma coisa minha, muito minha, era assim, eu não vou jogar os ACS aos leões. Claro. Eu não permito isso, porque essas pessoas tiveram 3 dias de treinamento. Então, elas tiveram treinamento imediatamente, desde o dia 0, elas tinham supervisões semanais, elas tinham contato por WhatsApp com seus supervisores, e o que aconteceu? Eu acho que o resultado do Proactive teria sido muito melhor se a gente tivesse tido a segunda onda, porque na primeira onda ainda era uma fase de treinamento, né? Eles foram treinados, porque eles recebiam um paciente, depois de um tempo outro paciente, quer dizer, no segundo paciente já estavam mais
mais assim, fortes. E o terceiro paciente. Na segunda onda, cada um ia receber mais 3 pacientes. E a nossa ideia o tempo todo foi que no começo a gente dá muito e depois eles dão. Tanto com os pacientes como com os ACS. Quer dizer, o Proactive, no começo, o ACS tinha ele era muito mais ativo na conversa com os pacientes, e os pacientes foram aprendendo as coisas e eles se tornaram mais ativos e o ACS estava lá. Agora, na segunda fase do Proactive, que não aconteceu, os ACS iam dar lição para o supervisor. Eles provavelmente iam chegar numa hora que eles teriam muita experiência. E a ideia seria diminuir o número de supervisões também. Porque se você contar hora supervisão, hora ACS, hora um monte de coisa, isso é custo. Também, eu não sei se a gente tem tempo. Não, tem. A ideia do Proactive, inicialmente, era que os médicos, né, os enfermeiros, a equipe tivesse o apoio de um psiquiatra. No piloto nós fizemos isso. O psiquiatra foi lá, treinou a equipe inteira e estava disponível por telefone, por e-mail, todo mundo super informado como contatar essa pessoa. Ele nunca foi contatado. Saiu. Não tinha nenhum psiquiatra de apoio quando a gente fez o ensaio clínico, porque os médicos não contataram. Sei lá o que eles fazem, eles poderiam ter contatado, não precisou. Uma coisa que a gente fez muito, né, nas supervisões foi fortalecer os ACS, que eles fossem na reunião de equipes exigir que se discutiam os casos difíceis. Não é para discutir todos os casos, tem casos que foram muito fáceis, muito bem. Mas os difíceis é cuidado colaborativo. O médico, o enfermeiro, o auxiliar precisam participar. Teve equipes que isso funcionou muito bem, teve equipes que não funcionou muito bem, mas é por isso que se faz um ensaio clínico com tanta gente, com tantas UBSs, né? Porque nós queremos de tudo. Eu tinha ACS maravilhosos, eu tinha ACS que eu não gostava assim, mas a vida é assim. Né? Tem médicos maravilhosos, médicos que não são tão maravilhosos, e aí vai, né? Então, isso funcionou dentro do contexto. E se fosse para isso acontecer de verdade, o que nós não conseguimos até agora, seria completamente transferido para o município, né? Todas as fases, seria facilmente eles poderiam escalonar isso, facilmente. O Itamar está aí, ainda não saiu o financiamento, né, via sistema inglês e FAPESP, né, onde vai fazer um ensaio clínico à distância também, em populações ribeirinhas ou rurais remotas, mas aí para avaliar hipertensão, diabetes, enfim, outros. Então, acho que trocar ideias com a Márcia aqui. Completamente. Casa completamente aí, né? Não, acho que é super legal isso daí, né? E bom saber, porque a dúvida é, será que vai dar certo, né? Isso, exato. Eu já estou pegando dicas de como já chegar. Eu tenho assim, eu acho que a gente devia deixar o aparelho para medir pressão arterial num ponto da cidade, em vários pontos. Ter pessoas responsáveis. O automático, você vai lá, põe o braço. Por que não, né? Sabe assim? Alguém toma conta, mas... Porque eles não têm um aparelho em casa. Não, sim. Hã? Ninguém tem. Não, lá no meio do... ninguém tem. Será? Imagina. Ou na UBS, talvez, se você tiver um automático que você põe lá. Mas, muito legal. Mais pergunta, gente? Não chegou mais nenhuma, né? Tem vários parabéns. Obrigada. Eu só queria falar para a plateia o seguinte: é possível fazer pesquisa na atenção primária à saúde, é possível fazer pesquisa com saúde mental. Né? Quem fala que isso é difícil, que não dá, só que lá, ou desconhece ou realmente não está muito afim. Né? Isso aí é um exemplo, né? E a gente tem que cada vez mais ampliar
esse tipo de atividade. É trabalhoso como em qualquer lugar, mas é super possível e você vai ser muito bem recebido, o que é muito melhor do que super bem recebido. Bom, eu agradeço então a presença de todos e agradeço, Márcia, foi ótimo, né? Foi muito legal. E vai dar respaldo para a gente algumas coisas que a gente está tentando começar também e que se deu certo para a saúde mental, que é uma coisa mais delicada, né? Dentro do que para hipertensão. Se for financiado, acho que pode ser que dê certo. Muito obrigada a todos, então, e boa tarde.